Bem, então, a partir de agora, a nossa reunião ela está sendo gravada. Ao final da reunião, eu abro, tá, os microfones para que vocês possam fazer, então, as considerações e tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, o objetivo da reunião é a gente alinhar, né, algumas ações para a avaliação amanhã, né? E amanhã a gente vai ter um momento, né, atípico nas unidades escolares, porque nós não vamos ter os gestores escolares presentes, né? Porque os gestores escolares estarão lá na posse. A posse amanhã vai começar às 14 horas, então, as escolas que forem aplicar avaliação pela manhã, né, o gestor ainda estará lá. Mas no vespertino e noturno, né, não teremos, então, a presença do gestor. Por isso que eu fiz, assim, a questão de que todos os coordenadores pedagógicos estivessem aqui, né, na reunião, para que a gente pudesse, então, alinhar essas ações com vocês. Então, coordenadores pedagógicos, está com vocês. E aí eu até falei com as tutoras, né? Eu só tenho 20 tutoras. Então, não dá para as 20 tutoras estar em todas as unidades escolares. Então, elas vão estar em algumas unidades escolares, tá? De manhã em uma, à tarde em outra, enfim, tá? Foi colocado lá, a princípio, que a avaliação seria do dia 13 e 14. Só que o que acontece é o seguinte: nós temos aí um período, né, que não é tão longo para a inserção dos dados no sistema. Então, se eu aplico o dia 14, já é um dia a menos para os professores fazerem o lançamento na plataforma. Por isso que eu defini o dia 13. Tá? Dia 14, nós vamos deixar para aqueles casos específicos. Então, por exemplo, na minha escola, o quantitativo de alunos não foi suficiente para fazer a avaliação, ou, de repente, eu resolvi, né, organizar. Um dia eu faço a aplicação do nono ano, outro dia terceira série. Tá? Então, ou acabou a energia, sei lá, alguma coisa aconteceu na escola que não foi possível aplicar no dia 13, tá? Mas no primeiro momento está todo mundo alinhado para aplicar a avaliação no dia 13, tá? Uma das coisas que eu peço a vocês é o seguinte, é que sensibilize os estudantes, né, em relação à feitura da avaliação, né? Porque o que acontece, e vocês observaram muito bem isso quando fizeram devolutiva aos estudantes da avaliação diagnóstica. E muitos estudantes falaram que eles estavam meio desinteressados em fazer a avaliação, não leram direito a avaliação, então a gente precisa evitar isso. E aí, antes da avaliação, pessoal, tenham uma conversa com os professores aplicadores, tá? É importante. Igual quando a gente aplica o SAEGO, toda vez quando a gente aplica o SAEGO, a gente conversa com os professores, sensibiliza os professores da importância que é a avaliação. Porque se essa avaliação ela não for feita, né, com seriedade, ela não vai gerar resultados, né, enfim, não vai dar para eu fazer uma leitura desses dados, tá? Então, a gente, em primeiro lugar, sensibilizar os professores quanto à importância dessa avaliação, seriedade que deve ser levada, né, ao fazer a avaliação. Eu passei para vocês no grupo de coordenadores pedagógicos o roteiro, né, o manualzinho de aplicação, né, da avaliação dos procedimentos. Aqueles procedimentos eles precisam ser seguidos, porque a gente já vai construindo, né, essa concepção, a postura dos meninos diante de uma avaliação externa. No caso do CEPIS, o pessoal já tem uma facilidade um pouco maior devido às avaliações de bloco, né? Porque na avaliação de bloco, semanalmente, você organiza os meninos, né? Então, já tem essa rotina. Mas a gente precisa. Uma outra coisa que a gente observa é assim: eu estou lá aplicando a avaliação. Aí, de repente, eu vejo que o estudante não está fazendo nada. Então, eu, quanto professor, né, eu chego próximo ao aluno e falo: está acontecendo alguma coisa? Né? Você está tendo alguma dificuldade? Ah, não sei o quê. Então, não, vamos fazer, sabe? O professor olhar de fato a sala e verificar. O menino não está fazendo avaliação, eu vou lá e converso com o menino porque o menino não faz avaliação. Aí eu não sei se esse estudante ele está dominando, né, aqueles descritores que estão, habilidades que estão avaliadas na avaliação, ou não. Então aí fica muito, né, ruim a leitura que você vai fazer depois. Então o menino está na sala,
uma das coisas que a gente vai pedir aos professores é que converse com os estudantes, para que eles façam a avaliação, todos façam, e façam com seriedade, porque a avaliação ela tem um período de duração, e esse período de duração ele precisa ser respeitado. Então, independentemente do menino terminar logo ou não, ele tem que ter a consciência que tem um tempo lá, né, de avaliação. Ele não vai sair da sala antes, ele não vai fazer a avaliação em meia hora e ser dispensado. O tempo de duração da avaliação, né? Então, a estrutura da avaliação, vocês já receberam, né, as caixas, e aí eu orientei aos gestores para que essas caixas não fossem violadas, né? Eu abri a caixa. Esses pacotes, eles devem permanecer lacrados, e o professor só vai abrir os pacotes dentro da sala de aula. É igual, eu creio que a maioria de vocês já participaram de avaliações externas do Enem, né, aplicando o Enem, e a gente pega o pacote, né, e mostra para os meninos, olha, aqui o pacote está lacrado, né, então a gente faz esses procedimentos e mostra para o menino, né, que a avaliação ela está lacrada. E essa avaliação ela continua sendo de língua portuguesa e matemática, lembrando que essa avaliação ela é caráter formativo, né? Então, lá no início do ano, a gente fez uma avaliação diagnóstica. O objetivo foi o quê? Foi ver o nível em que se encontravam os estudantes. Vimos o nível que se encontravam os estudantes. A partir daí, o que nós fizemos? Nós traçamos um plano de trabalho, né, de forma a superar aquelas dificuldades levantadas na avaliação diagnóstica. Partindo disso, nós passamos, né, por ciclos, nós tivemos lá um ciclo de atividades do Revisa, e lá nas atividades do Revista, nós trabalhamos com descritores habilidades. O que essa avaliação formativa vai fazer? Ela vai, então, né, aferir se os estudantes, se nossos estudantes estão avançando ou não. Por isso que é importante. Eu tinha um menino lá que estava com dificuldade no descritor D32 em matemática. Aí agora eu vou verificar se ele superou essa dificuldade no descritor D32. Por isso que é importante o alinhamento do material da SEDUC, porque é por meio do material da SEDUC, o que se propõe ali no material, a ação é construída. Então, se eu não trabalho com o material, a minha leitura vai ser outra, né? Ou os meninos vão ir muito bem, ou os meninos vão ir muito mal, né? O mais previsto é que eles vão muito mal, porque aí eu desfoquei, e aí eu não sei se eles estão dominando ou não, ou é porque não foi trabalhado. Tá? Então, a gente precisa alinhar essas coisas. Vocês receberam na semana passada o Maratona Revisa, né? Que é para ser usado agora no mês de junho e do nono ano também. Então, aquele movimento que a gente está fazendo no ensino médio, por exemplo, de aulões, né, com maratona, vocês podem fazer no fundamental também. Então, eu tenho escolas aqui que só tem fundamental. Então, pode proporcionar o aulão para o ensino fundamental, tá? A Janaína, por exemplo, eu vou pegar aqui a Janaína, porque ela está na minha tela. Hoje, e lá na escola, no Santa Bernadette, só tem fundamental, né? Não tem médio. Então, para eles, vão ser a primeira vez que vai usar o maratona. Então, a Janaína certamente já está organizando lá os aulões, né, de língua portuguesa e matemática, lá com a Adriana, né, o pessoal, para ministrar lá para os estudantes. Então, a avaliação ela vai do 8º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. E é importante isso, por quê? Porque no 8º ano a gente vê se esses meninos estão caminhando direitinho, porque aí no ano que vem, quando eles chegarem no nono ano, aí eu já sei, né, o nível em que eles se encontram. A gente já está trabalhando com eles desde o início do ano. E o ensino médio também, né? A gente vai desde a 1ª à 3ª série, porque a gente vai vendo a evolução dos estudantes, e quando for no ano que vem, a gente faz um trabalho, né, mais pontual. E aí, nós vamos ter duração de 2 horas, tá? O que eu sugiro a vocês? Eu sugiro a vocês, eu estou numa escola de integral, como a Tânia lá, no deputado José de Assis. Então, o que acontece? Lá no tempo integral, a gente pode organizar a aplicação para 8 horas da manhã. O que vocês acham? A gente coloca de 8 às 10. Eu acho que seria um período bom. Nas parciais também, 8 horas.
Aí, 8 horas pela manhã, nas parciais, às 14 horas à tarde, né? E aí a gente, mais ou menos para ter um alinhamento, né? Desses horários, porque a gente faz das 14 às 16. Aí de manhã a gente faz das 8 às 10. Aí a gente tenta, organiza, ou dá um lanche antes para os meninos, ou dá um lanche depois. Porque se você colocar 7h30, 7h30 os meninos estão chegando na escola. E aí tem todo aquele movimento. E tem menino que chega atrasado, né? Então complica muito. E 8 horas eu vejo que é um momento bom. A ideia é vocês conversarem com os professores antes, né? Reforçar algumas orientações para que vocês não tenham dor de cabeça, né? Relembrando aqui que vocês estarão sozinhos lá na escola amanhã, né? Coordenadores pedagógicos. Vocês que vão conduzir esse processo. Os gestores não estarão lá. Então tem que acontecer bem redondinho, tá? E eles estão contando com vocês. Então a gente já começa 8 horas da manhã, já organiza tudo direitinho. E aí, olha só, o tempo é de 2 horas. Então, vai ser antes? Não. Vai ser depois também? Não, gente. A gente vai ter que cronometrar direitinho. Porque se alguma escola amplia esse tempo de prova para os meninos para 3 horas de duração, a minha leitura depois, ela vai ser distorcida, né? Vai destoar aí da rede. Então, para que a gente tenha uma leitura fidedigna a rede e que eu possa, né, comparar os meus resultados com os resultados de Goiânia, com os resultados do estado, a gente precisa usar os mesmos parâmetros, tá? Então, aí você toca o sinal lá, né? Enfim, sinaliza 8 horas da manhã. Aí quando for 10 horas, sinaliza novamente. Eu sou estudante, eu estou fazendo a avaliação. Deu 10 horas da manhã, acabou. Fecha a prova, é igual acontece lá no Enem. Acabou, fechou a prova, não marca mais, né? Não faz nenhum outro procedimento. Lembrando que 2 horas de avaliação, quando eu digo, é 2 horas do menino com a prova, tá? Porque o que acontece? Eu cheguei na sala de aula, eu dei as orientações iniciais. Essas orientações iniciais, elas não contam como tempo de prova, tá? Por isso que a gente começa às 8, porque a gente pega uns minutinhos antes das 8 e dá as orientações. É igual a gente faz no Enem. A gente pega das orientações minutos antes e quando chega exatamente, né, às 1h30, 13h30, começa a avaliação. Mas eu já fiz todos os procedimentos, tá? Então, quando eu falo 8 horas, o menino já está com, né, já está com a prova lá para começar, tá? Se você começar 8h10, 8h10, os meninos todos com a prova já nas mãos, com todas as orientações dadas. Eu não vou contar o tempo de orientação com prova, tá? 2 horas é ele com a prova. Por quê? Porque se eu conto, o que vai acontecer? Eu vou ter estudante depois que vai alegar que não teve tempo de fazer a prova de matemática porque lê os textos de língua portuguesa. Vocês escutaram muito bem isso, né? Ou, às vezes, eu gastei muito tempo fazendo os cálculos de matemática e não tive tempo de ler língua portuguesa e chutei, tá? Então, por isso que a gente cronometra 2 horas com a prova. E aí, o programa, então, a gente tem dia 13 e 14, como eu disse, realização das avaliações, né? Que já estão aí na escola. 13, a gente concentra tudo amanhã. Teve algum problema na escola, a gente aplica no dia 14. Agora, a gente tem que ter cuidado com a confidencialidade, porque pode acontecer, por exemplo, da Jane lá no Aécio. Ela vai lá, aplica a avaliação para um grupo de estudantes, lá do 9º ano. De repente, faltou 5 alunos. Aí, os meninos vão e comentam com ele o que caiu na prova, como foi e tal. Aí, no outro dia, esse menino vai fazer a prova. Aí ele já sabe o que é a prova. Então, né? Fica inútil isso. Então, se eu não tiver o público, eu posso aplicar uma avaliação depois para o aluno que faltou? Aí depende da justificativa e de tudo, e do sigilo. Lembrando que, quando vocês pegarem esse pacote de avaliação e entregar para o professor, vai estar na mão do professor. Você não tem mais o controle dessa avaliação. Aí eu não sei se o professor vai comentar o que ele vai fazer. Por isso que eu oriento vocês a concentrar a aplicação no dia,
tá? Só se for uma coisa assim que você vê que, olha, o menino é bom e ele se preocupa, ficou doente mesmo, e aí você garante que houve sigilo, tá? Porque vocês não têm controle disso. Aí, no dia, nós vamos ter do dia 13 a 16 para lançamento das respostas. Eu sou coordenador de CEPI. Os professores vão lançar essas respostas quando? No horário que eles têm livre lá, tá? Então, vocês vão organizar CEPI no horário que o professor tem para ele fazer o lançamento. Eu sou coordenador de escola parcial. Quando vai ser? Hora, atividade. No horário de hora, atividade, o professor vai fazer o lançamento. E nessa versão de avaliação, né, na avaliação formativa, nós vamos ter duas possibilidades de lançamento. Primeira possibilidade, eu abro o sistema e vou lançando lá as respostas dos estudantes. Segunda possibilidade, o aplicativo foi testado e ele vai estar disponível para o lançamento. E no aplicativo é muito rápido, sabe? Você fazer isso. Então, como eu vou mostrar para vocês, um horário, o professor consegue lançar uma turma toda. Tá? Então é bem prático, é bem ágil. E tem alguns que preferem, não, eu prefiro ir digitando, também é tranquilo, dependendo do número de estudantes, né, na turma. Então eu tenho turmas de 30 estudantes, dá para fazer isso em um horário. E eu digo isso por quê? Porque quando a gente aplica as avaliações de itens e tal, eu gosto muito de vivenciar aquilo que eu vou falar. Então, eu já fiz lançamentos de turmas no sistema e eu levava aí, olha, mais ou menos 40, 50 minutos para lançar uma turma. É tranquilo, tá? Desde que o professor se concentre na atividade, porque o que acontece é, eu começo a lançar, aí alguém me chama, outro chama, eu vou pegar um café, vou no banheiro, aí realmente não dá tempo mesmo. Mas se a gente concentrar em um horário, dá para fazer o lançamento de uma turma tranquilo. E quando eu fui tutor também, tem as meninas aí tutoras, que elas também participaram disso, a gente aplicava as avaliações diagnósticas, a gente lançava de todas as escolas que a gente acompanhava. Então, a gente tinha 4, 5 escolas. A gente lançava das 5 escolas no sistema. E a gente ficava um dia todo e conseguia lançar 5 escolas. E 5 escolas grandes. Eu, por exemplo, fui tutor do IEG. Lá no IEG eu tinha 14 turmas. Eu lançava 14 no IEG. Oi, pessoal.
Vocês me escutam? Vocês conseguem me escutar? O que Olá. O que aconteceu? A internet aqui da CRE caiu, para variar. Aí eu fiquei sem internet, aí eu estou entrando aqui pelo celular para continuar falando com vocês, tá? Depois, se eu não conseguir, eu faço um videozinho daqui da apresentação e mando para vocês, mas de qualquer jeito eu vou enviar os slides, tá? Então, o slide que aparecia lá é o seguinte, aí dizia para receber do diretor o pacote de avaliação. Na verdade, o pacote de avaliação, quem vai estar é vocês, coordenadores. Então, vocês vão entregar para, né, os professores o pacote de avaliação. Uma coisa importante é o seguinte, eu passei o link para o gestor atualizar os dados. E aí, o que acontece? Quando eu entro na plataforma, eu peço vocês para pedir os professores para testarem entrar na plataforma. Quando eles vão entrar como? Eles vão entrar com CPF, login, CPF e senha, da mesma forma que vocês, coordenadores, CPF e CPF. Aí, olha só, se algum professor não conseguir acessar, é porque ele está inativado. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o CPF do diretor, tá, do gestor, vai entrar lá no cadastro dele e vai ativar o professor, tá? Ah, mas o gestor não vai me passar essa senha. Então, espera lá o dia 15, né? Só que assim, dia 15, né, já fica um pouco em cima para fazer o lançamento, ou passa para o gestor para ele fazer a atualização. Então, todos os professores precisam estar ativos no sistema. Gestores novos precisam fazer o autocadastro no sistema, tá? Então, ele entra com o INEP da escola, INEP, faz o autocadastro e depois cadastra o pessoal. Vocês, coordenadores, eu acho que conseguem também entrar com o INEP e cadastrar professores que não estão na sua escola, tá? Porque eu tenho unidades escolares que, da avaliação diagnóstica para cá, mudou equipe, né? Então, às vezes, eu tenho professores que estavam lá na Tânia, que foi lá para a Jane, por exemplo. Aí, o que acontece? A Tânia, lá no deputado José de Assis, ela inativa os professores que não fazem mais parte do quadro, tá? Aí ela inativa, a Jane vai lá e ativa o professor. Aí ele vai ter acesso à escola. Então, quando ele for acessar, é importante, né, ele saber verificar se realmente ele está alocado na escola certa. Porque, de repente, ele entra lá no sistema, na plataforma, lança lá os resultados de uma turma, né, que não é aquela. Tá? Então, é bom a gente ter esse cuidado, tá? De verificar direitinho se ele está alocado na turma da escola que ele ministra a aula, tá? E aí o que acontece? A gente vai aplicar a avaliação. Nós vamos seguir aquele roteiro de avaliação, que tem lá os procedimentos, mostrar para os meninos como é feita a marcação. E aí, meninas, é importante que, quando eu for marcar o cartão de respostas, o menino preencha a bolinha certinho, tá? Façam... se ele marcar um X, lá na resposta certa, se eu for utilizar o aplicativo de correção de avaliação, o aplicativo pode não ler. E aí eu não tenho como fazer essa inserção. Então, ele precisa pintar a bolinha toda, tá? Então, ele vai pintar totalmente as bolinhas lá no cartão respostas, de forma que utilizar o aplicativo depois para fazer a correção da avaliação, tá? Uma coisa, observem a questão lá do quantitativo de avaliação, né? Se corrige, porque aí se o professor, tá faltando avaliação aqui nessa turma, aí vocês vão remanejar, né? Então vocês vão instalar e vai pegar de uma turma e levar para a outra. Uma observação, lá na plataforma, quando os professores fizeram cadastro dos estudantes no início do ano, aquele cadastro ele continua ativo. Então, por exemplo, eu cadastrei lá no primeiro A, eu cadastrei 30 estudantes.
Aqueles 30 estudantes que eu cadastrei, eles estão lá. Então, os professores não precisam cadastrar novamente os estudantes. Eles já estão lá na base, tá? Já aparecem todos os estudantes. Agora, se eu recebi novos estudantes, aí eu preciso cadastrar esses novos. Aí, qual é o procedimento que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no cadastro estudante e vou utilizar a base extra, tá? E lá na base extra, você só consegue cadastrar até 5 estudantes. Você não consegue mais que isso, tá? Ah, mas eu tenho 6 estudantes, Luiz. E agora, o que eu faço? Então, por exemplo, eu tenho primeiro A, primeiro B. Aí no primeiro A tem 6 estudantes lá novos. No primeiro B eu tenho 4. Então, eu posso pegar um desses estudantes do primeiro A e cadastrar lá no primeiro B, na base de dados, porque aí eu vou ter o resultado daquele estudante, tá? Então, a gente consegue fazer essa movimentação. Então, a gente só vai mexer nesse momento com a base extra de dados, tá? A gente não vai cadastrar lá na turma, porque a turma já vai estar fechadinha. Quando vocês entrarem no sistema, vocês podem até verificar lá. Você entra lá na plataforma do CAED, aí você vai lá em organização de avaliações. Aí, quando você entra lá e coloca turmas, você vai ver que seus meninos estão todos cadastrados lá dentro da plataforma, tá? Então, já aparecem todos lá. E quando o professor for lançar as respostas, né, aí muita gente, eu vou ter que vincular o professor na turma. Não lá no sistema. O que acontece é assim, eu fiz lá minha organização. Aí eu coloquei, por exemplo, a Roselaine para o 8º A. O que acontece? Eu já disse, Roselaine, você vai ficar responsável pelo 8º A. Quando a Roselaine entrar no sistema, ela vai selecionar o 8º A e ela vai lançar a nota dos meninos no 8º A. Tá? Ah, tem uma turma lá que eu não tenho professor para fazer o lançamento. Pode ser alguém da secretaria da escola para fazer? Pode. Pode ser o coordenador pedagógico? Pode também, desde que esteja cadastrado na plataforma. Né? Por isso que lá na plataforma aparece assim, quando você entra, equipe escolar, porque é qualquer pessoa lá da equipe escolar. Aí a gente pode cadastrar outras pessoas ali. Eu tenho, por exemplo, algumas escolas que já aconteceu no passado, por falta de professor, pedir, por exemplo, alguém da biblioteca, né, que consiga fazer isso para lançar as respostas dos estudantes, tá? Desde que esteja cadastrado na plataforma, você consegue fazer essa movimentação, tá? Aí eu já disse para vocês da sensibilização, né, da avaliação, que são 2 horas. Aí tem que falar para os meninos, olha, vocês só têm 2 horas, então se organizem direitinho, né? Então tenta organizar no sentido de você deixar um tempo para fazer a prova de português, um tempo para fazer a prova de matemática, e um tempo para marcar o cartão de respostas. E o cartão de respostas tem que ser pintadinho, tá? E aí, depois, e tem as orientações também, lá no caderno, na capa inicial do caderno, aparece lá orientações para os estudantes. Aí o professor pode ler também o que está lá. Peça a eles para colocarem o nome deles, a data de nascimento, na capa da avaliação, né? Porque vocês vão recolher, né? Os professores vão recolher essa avaliação depois que for lançado no sistema, aí a gente faz, né? Recolhe tudo, vocês guardam essas avaliações. Depois que a gente tiver o resultado, a gente faz a devolutiva aos estudantes, né? Quando sair o gabarito oficial. Aí a gente vai lá e faz a correção, porque nós temos 2 movimentos. Eu tenho um movimento de correção da avaliação com os estudantes e um segundo movimento que é sentar com cada estudante, igual vocês fizeram na avaliação diagnóstica, e mostrar o resultado para cada um deles, tá? Isso é importante para que eles tenham consciência do que eles fizeram e o resultado obtido. Então, são 2 coisas, tá? Professor, saiu o gabarito oficial, ele precisa corrigir, comentar as questões da avaliação que os meninos fizeram, tá? Para que eles tenham consciência disso. Aí, lá no fundamental é importante, né? Eu acho que no médio não, mas no fundamental, colocar assim, questão 1, A, B, C, D, e mostrar no quadro, né? Marcando, a marcação tem que ser assim, pintar a bolinha toda, não pode ser um X, tal. É sempre bom reforçar isso para os meninos.
Aí aqui diz, lá nas orientações que eu vou passar para vocês, tá? Que o tempo de prova, ele começa só quando o menino recebe lá, abre o caderno. Quando está todo mundo com o caderno, agora vocês podem iniciar a avaliação. É a partir daí que eu conto 2 horas, tá? E aí é importante falar para os professores, quando estiver faltando 30 minutos, né? Para o estudante, olha, faltam 30 minutos. Quando faltar 10 minutos, olha, faltam 10 minutos. Uma outra coisa, não deixe esses meninos com celular, tá? Recolhe celular de todo mundo. Ou guarda esse celular, pede para guardar esse celular. A única coisa que eles vão ficar sobre a carteira é caneta, lápis, borracha. Só. Nada mais, tá? O menino vai deixar o celular. Já peço o professor para pedir para eles desligarem os aparelhos. Desliga o aparelho e guarda na mochila, tá? Para não ter problema. Se alguma escola tiver etiqueta, coloque a etiqueta com o nome dos meninos e coloca lá na frente, assim, sobre a mesa, com os nomes. Aí, olha só, nós vamos ter, então, lançamento das respostas lá no sistema. Quando eu entro no sistema, é aquele mesmo procedimento que a gente utilizou lá na avaliação diagnóstica no início do ano, que eu entro lá em programa das avaliações, aí vai ter lá um card, lançamentos e correção. Aí o professor vai lá e clica, né, em lançamento. Aí quando ele clicar em lançamento, aí já tem as orientações do que ele vai fazer. Aí aparece lá, após a alocação das turmas impressas, você deve realizar o lançamento. Aí, para iniciar o lançamento, os estudantes, clique no quadradinho. Aí tem um quadradinho lá com lapisinho, ele clica. Aí quando ele clica no quadradinho do lapisinho, aí vai aparecer lá as opções, né, para ele ir marcando. Aí, lá no final, o ruim é porque eu não consigo mostrar isso para vocês aqui. Mas é assim, eu abro a página, quando eu abro tem a aba, tá? Eu entro lá, eu vou entrar em programação das avaliações. Tem uns cards, quando eu entro no sistema. Aí, onde aparece programação das avaliações, eu clico. Aí, quando eu clico, vai aparecer umas abinhas. Eu acho que vocês já fizeram isso, né? Já viram isso. Aí tem assim, cadastro e alocação, material de apoio, lançamento e correção. Aí ele clica em lançamento e correção. Quando eu clico lá, aí ele vai seguir as orientações. Está muito claro, sabe? O passo a passo do que eles vão fazer. Eles vão ler e seguir aquelas orientações lá. Aí eles vão, na avaliação, selecionar a avaliação formativa, né? Que é o que a gente está fazendo, a avaliação formativa. Aí a modalidade, né? Se é fundamental, média, etapa, o tipo de lançamento, a situação de lançamento. Aí eles vão selecionar isso aqui, tá? Lá embaixo já vai aparecer a relação dos meninos, já aparece todos os estudantes. Aí eu posso selecionar, eu estou com o nono A, então vai aparecer os meninos do nono A, aí eu vou clicar no lapisinho. Aí quando eu clico no lapisinho, aí abre a janela do estudante, eu confiro os dados e aí eu faço o lançamento. Isso eu estou dizendo lá na plataforma, tá? Se eu for usar o computador para fazer os lançamentos. É o mesmo procedimento que foi feito na avaliação lá no início do ano. É a mesma coisa. Eu confiro os dados do estudante, depois que eu conferir. Aí é importante eles colocarem lá. Quando eu abro o estudante, aí vai ter situação, se o menino foi ausente, presente ou transferido. Se aparecer lá na lista de vocês, estudante, né, do professor lá na turma, que foi transferido, aí é bom que ele marque transferido, tá? Se o menino faltou no dia da avaliação, eu coloco ausente. Se o menino apareceu no dia, eu coloco presente. Aí, quando eu apareço, eu clico em presente, aí vai abrir o cartão de respostas para eu fazer o lançamento. Esse cartão só é aberto quando o estudante for presente. Se ele for transferido ou ausente, não aparece, tá? E aí a gente vai colocando lá, de acordo com o que ele marcou. Se ele marcou A, B, C ou D, se a questão ele deixou em branco, aí eu coloco questão em branco. Se teve dupla marcação, aí eu coloco dupla marcação. E vou seguindo esse procedimento. Opa, voltou aqui. Eu vou desligar aqui e ir para lá, tá?
Vocês conseguem me escutar daqui? Então, vamos lá. Eu vou colocar novamente os slides, tá? E aí eu vou mostrando para vocês, fica mais fácil. E desde já eu peço aí desculpa para vocês, por conta aí da internet. Eu acho que vocês devem viver isso sempre, né? Você está em algum lugar, de repente a internet ela vai embora. Só um minutinho. O negócio ficou meio louco aqui. Então, olha só, a gente tinha falado do dia da aplicação do teste, né? Para conferir os materiais, ver se está tudo ok, entregar para os professores. Isso aqui eu já disse para vocês, né? Que eles devem desligar os celulares, outros aparelhos e deixar desligado até o final da prova. Deixar somente lápis, borracha, né? E caneta azul ou preta. Aí eles têm a opção de utilizar a caneta azul ou preta. Eles não vão poder ausentar durante a aplicação, então é 2 horas, vocês têm que ficar 2 horas lá na aplicação. E nenhuma pergunta do conteúdo pode ser feita, né? Que o professor não. Eles têm as 2 horas para responder a avaliação a partir do momento que todos estiverem com o caderno de testes em mãos, né? E aí, só quando a última pessoa, o último estudante receber o caderno, que eu inicie a avaliação, quando eu der o comando, né? Olha, a avaliação agora pode ser começada. Aí, olha só, lá, ó, solicitar aos estudantes que levantem a mão quando você chamar o nome deles para entregar o cartão de resposta anexado ao caderno de teste. Então, esses cartões, eles já vêm com o nome dos meninos, tá? Porque você se lembra que a gente já indicou os nomes, né? Já está no sistema, então ele vem nominal aos estudantes. E são vários modelos de avaliação, tá? Então, na última versão, acho que foram 4 modelos, deve ser mais ou menos isso. E aí eu chamo o nome e entrego, chamo e entrego, né? Ele levanta a mão, eu entrego lá para o estudante. Só depois que entreguei tudo que vai começar. E orientar eles a ler, né, as informações que estão no caderno de teste. Na capa do caderno tem as orientações. Aí eles precisam assinar, né, no cartão de resposta, a assinatura do estudante. Lembrando que toda vez, quando tem os quadriculados, parece que os meninos ficam tentados a preencher o quadriculado, né? Não é o quadriculado, é lá onde está em vermelho, tá? É a assinatura dele, tá? Todo mundo quer preencher quadriculado. A gente usa o quadriculado quando eu uso, por exemplo, um caderno extra de um estudante que eu vou inserir, né? Aí eu coloco o nome dele lá e ele assina acima, tá? Aí que eles vão, né, selecionar apenas uma alternativa para cada questão, pois mais de um item, né, marcado vai anular a questão. Seguir as orientações de transcrição, utilizar somente a caneta esferográfica, então lápis não dá, mesmo porque depois vocês vão ter problemas se for usar o aplicativo. A escrever no quadro, né, como se pode ser a marcação. E aí a gente inicia, né, a aplicação. Como eu disse para vocês, né, faltando os tempos, vocês comunicam aos estudantes, né, e recolham tudo, tá? Cartão resposta e cartão de teste. Como você vai receber teste e resposta, aí não tem aquele problema. Vocês se lembram que quando a gente tem lá as avaliações externas, não pode destacar o cartão respostas, né, da prova. Mas nesse teste aqui, se acontecer, não tem problema algum, tá? Recolham todo o material. Aí vocês peçam aos estudantes para colocar o nome tanto no cartão resposta quanto no cartão de testes, porque vocês vão recolher e depois o professor, né? É... Realizar o lançamento de resposta por meio do aplicativo leitor ou pela plataforma, né?
e aí devolver o material, no caso, para vocês, né? Vocês vão ficar aí, vão ser os guardiões desses materiais. Para lançar a resposta, então, como eu estava dizendo para vocês, lá tem um card. Quando eu abro lá o CAED, fiz login, coloquei meu login e senha, abri. Aí tem vários cards dos desenhinhos. Aí lá embaixo tem um escrito assim, ó, programação das avaliações. Aí nessa programação das avaliações você clica. Quando você clicou, vai gerar essa janela que vocês estão vendo aí, tá? Aí nessa janela, olha só, eu vou na aba lançamento e correção. Aí, lançamento e correção, ó, lançamento de respostas. Fiz isso. Aí vai abrir essa janela aqui. Aí, quando abre essa janela, tem as instruções para o professor. Então, o professor, ele vai ler essas instruções, tá? Não tem erro. Ele vai ler as instruções do que eles vão fazer. E aí, como eu disse para vocês, embaixo, olha só, aparece uma listagem dos estudantes. Então, aqui, ó, por exemplo, avaliação formativa. Aí, Clara Nunes dos Santos, ensino fundamental, 9º ano, né? Aí, língua portuguesa. Aí tem matemática. Aí estudante aguardando o lançamento, porque o professor, né, ainda vai fazer o lançamento da resposta. Aqui está pulando. Aí, olha só, quando colocar lá, aí lá no lapisinho, tem, quando eu vejo o nome do estudante ao final, tem o olho e tem um quadradinho com um lápis assim, tipo ticando, sabe? É lá para lançar respostas. E quando eu vou no olho, ele vai me mostrar se foi lançado ou não. Porque às vezes pode acontecer de eu estou lançando lá as respostas e de repente alguém me chama ou começou a aula, eu deixei pela metade. Então eu tenho como deixar pela metade, né, salvar e depois voltar lá e finalizar. Tem como fazer isso. Aí, se eu estou em dúvida se eu finalizei ou não, eu vou lá no olhinho e vejo, tá? Se foi finalizado ou não as respostas dos meninos. Aí, como eu disse para vocês, o lançamento de respostas poderá ser realizado pelos perfis da equipe escolar e professores. Então, auxiliar de pátio, biblioteca, tal, essas pessoas também podem fazer lançamento das respostas, tá? A Juliana, gestora, por exemplo, ela pode de madrugada também fazer, né, Ju, o lançamento das respostas. Aqui, olha só, quando eu vou lá nas respostas, aí tem assim, ó, no quadrinho. Vocês vão ter isso em detalhe, mas vai aparecer alguns filtros para facilitar vocês. Então, tem lá tipo de lançamento, se é estudante cadastrado ou se é base extra. Quando eu coloco base extra, são aqueles estudantes que eu inseri. Só vai aparecer aqueles 5, tá? Aí, quando eu vou em estudante cadastrado, vai aparecer a turma toda. Aí, quando eu vou lá em situação de lançamento, aí quando eu tenho aguardando o lançamento, se eu seleciono essa opção, vai aparecer todo mundo que eu não lancei. Se eu colocar lançamento finalizado, vai aparecer os alunos que eu finalizei o lançamento, que eu já fechei. E salvo parcialmente aquele caso de eu ter saído e de repente eu não sei se eu finalizei aqueles estudantes. Aí eu vou salvo parcialmente, vai aparecer aqueles que eu preciso finalizar o lançamento. Tá? Aí, olha só, aqui, né, o código do caderno indica qual componente curricular ele pertence. Então, não sei se vocês se lembram, que lá tem assim, sempre que começa por P, é língua portuguesa. Aí, se for matemática, aí vai ter, começa por M, tá? Então, o código já diz, né, qual é o lançamento que eu estou fazendo. Aí, para iniciar o lançamento do teste, clique lá no quadradinho com o lapisinho, né? Como eu disse para vocês no canto. Quando eu clico, aí sim eu tenho acesso a esse lançamento. Aí, quando eu clico lá no estudante, lá no quadradinho com o lápis, vai aparecer essa janela aqui para mim. Aí, nessa janela, tem os dados do estudante. Aí é importante você conferir para ver se está tudo certo. Porque ali, olha, tem a modalidade, né? E aí, ensino regular, tempo integral, a etapa, né? Se é, fundamental ou médio, aí tem a série e tem o nome do estudante. E a filiação. Confere, ok? É o estudante mesmo? Aí, o que eu vou fazer? Ó? Aí, eu vou lá na situação do estudante. Aí, lá na situação do estudante, que você se, né, ele é presente, ausente ou transferido.
Se eu coloco ausente ou transferido, ele encerra por ali. Se eu coloco presente, ele vai abrir essa janela aqui para mim, olha. Aí abre lá embaixo, aí sim eu vou poder lançar as respostas. Aí eu vou lá e vou, né, preenchendo de acordo com o cartão de respostas do estudante, né? Se ele assinalou duas alternativas, eu vou lá, dupla marcação. Se ele deixou a questão em branco, eu coloco questão em branco. Se eu deixar um desses itens sem marcar, ele não vai finalizar. Por isso que na avaliação passada nós tivemos problemas, né? Que os professores falavam, não consigo salvar, não consegue. É porque deixou alguma coisa em branco, tá? Então o cartão tem que estar todo preenchido. Então o menino deixou em branco, coloca lá que ele deixou em branco a questão. Se o menino marcou mais de uma, coloca lá dupla marcação. Tem que estar tudo fechadinho, tá? Aí, olha só, aqui no final aparece assim, ó, salvar parcialmente, né? Então, se eu, professor, não conseguir finalizar nesse momento, eu posso salvar parcialmente. Quando eu salvo parcialmente, depois eu posso voltar no estudante, terminar a edição e aí eu vou finalizar. Observação: se eu marco a metade das respostas do menino, tá? Do estudante, e finalizo, já era, acabou. Eu não tenho como voltar mais, tá? Então, deem essa orientação para o professor. Ele não conseguiu finalizar naquele tempo, então ele salva parcialmente. Depois ele volta e continua. Se ele terminou tudo, aí ele finalizar lançamento, ele consegue finalizar. E se eu colocar em cancelar, tudo aquilo que eu fiz foi cancelado, tá? Não vai ser salvo. Às vezes eu equivoquei lá no aplicação, eu não sei, eu troquei a ordem, eu cancelo e volto e faço novamente, tá? Então, é importante, depois de assinalado tudo, finalizar lançamento. Uma dica, meninos: se eu marquei todo o teste, todas as alternativas, aqui no exemplo, as 22 questões, o finalizar lançamento ele vai estar ativo, ele vai estar em preto. Se ele não estiver ativo, é porque alguma coisa para trás ficou sem marcar, tá? Então, se os professores, eu não estou conseguindo, é porque alguma coisa ficou sem marcar. Aí não vai ficar ativo a opção finalizar. Se a opção finalizar a lançamento estiver ativa, é porque ele lançou tudo direitinho, tá? E olha só, aí a gente tem lá a situação de lançamento. Então, às vezes, eu não sei, porque assim, eu fiz tanta coisa, eu perdi o controle de quem eu finalizei, quem falta. Então, o professor tem como filtrar e saber o que ele já lançou, o que ele lançou parcialmente e o que ele ainda precisa lançar, tá? É só ir lá no filtro que eu consigo, então, ter esse parâmetro. E você, coordenador pedagógico, também tem como acompanhar isso. Porque eu entro lá no lançamento, eu, gestor, também faço isso, eu entro lá na plataforma e a gente tem como verificar como está o lançamento dos professores. Aí eu posso ver, por exemplo, que a professora Maria, ela nem começou o lançamento nenhum, porque não tem nada ali da turma dela. Aí eu, professora Maria, tem algum problema? Você está tendo alguma dificuldade em lançar? Eu posso te ajudar, né? Para que as pessoas não deixem de fazer lançamento ou esperem para a última hora. Conselho que eu dou para vocês: não deixa para aplicar isso lá no dia 16, porque dia 16 é igual o CIAP, né? A gente deixa tudo lá na véspera, aí de repente sobrecarrega o sistema, aí dá aquele mal-estar, aquela confusão toda, aí o sistema fecha, aí a gente não sabe. E ainda tem o seguinte, olha só: se a gente conseguir fechar até dia 16, a gente tem o resultado até o final do mês. Se a gente não conseguir fechar e aí tiver de pedir mais tempo, isso significa que a gente não vai ter esses resultados logo. E o importante, o interessante é eu ter esses resultados logo. Porque aí, quando chegar em agosto, a gente já tem ali, né, um insumo de trabalho, né, do início lá da nossa retomada do trabalho. E se eu tiver esses resultados ainda no conselho de classe, olha que bacana. Eu já apresento esses resultados do conselho de classe junto com os resultados da escola, como fazer essas comparações. Eu já deixo alinhamentos para o segundo semestre, né? E aí, olha só, se
eu tenho estudantes que eu cadastrei depois, eu só cadastro na base extra. Aí eu uso, tá, a base extra e vai aparecer esses meninos lá. Então, se eu cadastrei estudantes e quando eu for fazer o lançamento, se eu não selecionar a base extra, esses meninos não vão aparecer e eu não vou conseguir lançar as respostas deles, tá? Então, lanço todo mundo. Cadastrei base extra, eu tenho que filtrar base extra para aparecer esses estudantes da base extra, para eu poder fazer o lançamento das respostas deles, tá? Aí aqui tem os procedimentos, aqui os slides repete mais uma vez, e aí a gente vai agora para o aplicativo. Ali, olha, é na plataforma, tá? Na plataforma a gente vai lá de um a um, vai abrindo e vai fazendo aqueles procedimentos que a gente fez lá na avaliação diagnóstica. Agora a gente tem a opção, né, do aplicativo. Então, o aplicativo é bacana? É, porque é mais rápido, né? Primeira coisa, a gente precisa fazer o download do aplicativo, né? Então, eu vou lá na minha Play Store e aí eu vou selecionar, né, o aplicativo CAE de avaliação. Então, eu vou procurar lá, CAE de avaliação. Achei, eu vou baixar de celular. Esse aplicativo, tá? Ele é leve. Então, o pessoal, não tem memória. Dá tranquilo, tá? É bem levinho. E aí, então, a gente vai ver aqui o download, a leitura dos cartões de resposta e a configuração do app. Observação. Já tem, eu acho que mais de uma semana que eu coloquei um link para vocês de um vídeo falando sobre o aplicativo, né? Nas orientações dessa semana, coloquei novamente. E aqui no slide vou colocar novamente. Porque para você passar para o professor, olha, eu vou usar o aplicativo. Aí pedir, passar o link do vídeo, eu acho que fica tranquilo para ele assistir e ver direitinho, né, como funciona. É bem tranquilo, mas sempre tem uma dúvida ou outra, o vídeo ele auxilia a gente nisso, né? E é o quê? É uns 10 minutos de vídeo, então é rapidinho que eles assistem. Aí, olha só, eu vou lá, né, como eu disse para vocês, acesso a Play Store. Aí lá na Play Store, aí eu vou selecionar CAE de avaliação. Aí vai aparecer lá o CAE de avaliação, que é tipo um solzinho assim amarelo, né? A escrita, apareceu o solzinho amarelo, é esse mesmo, tá? E aí a gente só consegue em Android 6.0. A maioria de quem tem Android é isso, né? Para cima. E aí, se eu tenho iPhone, tchau, tá? Não dá para fazer em iPhone. Então, eu tenho meus professores iPhone. Não dá, então vai ter que fazer no notebook, ou vai, né, de emprestado a alguém um celular que tem o sistema Android. Aí, quando eu baixei, o que que acontece? Aí lá vai aparecer assim, ó, projetos, né? Lá dentro, aí Saego 2023 avaliação formativa. Então ele vai selecionar isso. Por quê? Porque esse aplicativo, como o CAED atende vários estados, né? Mato Grosso, Espírito Santo, né? Enfim, aí eu preciso selecionar, porque esse aplicativo é usado em vários lugares. Aí eu selecionei lá, né? O projeto SAEG 2023, avaliação formativa, né? Lá no aplicativo que eu baixei de celular. E aí, quando eu for entrar, é a mesma coisa do sistema. Eu vou usar meu CPF como login e senha. Lembrando, meninos, que para acessar tanto aqui como lá no computador, eu tenho que colocar somente números, sem pontinho e tracinho, sem espaço, tá? É o número direto. 288-5544-13. É direto os números, tá? Se colocar espaço, se colocar pontinho, vai dar erro. Aí um monte de gente, tá dando erro. Claro que dá erro, porque é só números, tá? Login e senha, mesma coisa. Aí o que acontece? Eu preciso estar alocado na plataforma com perfil aplicador. Como eu vou saber isso? O gestor cadastrou o professor lá, então ele tem que estar cadastrado ativo. Se eu não tiver ativo, eu não entro, tá? Não consigo. Aí, se tiver algum erro, o que a gente vai fazer? Aí, com calma, vai falar: calma, professor. Aí eu vou entrar lá na plataforma, pedir o gestor para entrar, e aí eu vou verificar se ele está ativo. Se não tiver, aí eu vou lá e coloco ele como ativo, atualizo a situação dele, aí ele consegue a plataforma, tá? Qualquer dúvida, Luiz Carlos, olha, eu estou em dúvida. Me manda um WhatsApp, tá? Até 24 horas
eu respondo vocês. Vai depender do número de pessoas que entrar em contato comigo, tá? Mas aqui o pessoal da sala também ajuda vocês em algum problema que vocês tiverem, tá? Aí, olha só, quando eu fui lá, selecionei o projeto, né, que é a avaliação, né, do CAED formativa. Aí vai aparecer isso aqui, ó, essa janela para mim, leitor de cartões. Aí apareceu essa janela, eu clico lá, tá? Eu clico em leitor de cartões. Cliquei em leitor de cartões. Aí, quando eu cliquei, vai aparecer o nome da escola. Se eu sou professor vinculado a mais de uma escola, vai aparecer mais de uma escola para mim. Aí eu preciso ter o cuidado de selecionar a escola que eu estou fazendo a inserção dos dados, né? Principalmente professores que trabalham em escolas parciais, né? Geralmente tem a grande parte dos professores ministram aula em mais de uma escola e pode ser que esse professor esteja, né, como aplicador nessas escolas. Aí é importante que ele selecione a escola certinha. Então, aqui, ó, Escola Municipal Professor Oswaldo Cabral. Então, foi lá, né? E eu clico lá, certo? Aí eu vou selecionar a escola que eu quero fazer a aplicação. Eu posso estar em várias escolas, vinculado, só que eu preciso ter o cuidado de selecionar a escola certa, né? Para fazer o lançamento das respostas. Aí selecionei, ó. Aí eu vou lá, olha, aí, para atualizar a lista de escolas e turmas no aplicativo, faça um movimento de arrastar de cima para baixo, tá? Então, eu vou lá na escola, aí arrasto. Arrastei. Depois que eu arrastei, aí vai aparecer lá para mim, olha, avaliação formativa e vai aparecer as turmas, tá? E aí apareceu as turmas, né? Eu vou na avaliação desejada, então avaliação formativa e vou selecionar a turma que eu vou fazer dos dados. Por isso que é importante vocês já dizerem: olha, a Maria vai ficar no oitavo A, Joana no oitavo B, o Pedro no nono A, o João no nono B, né? Já deixar determinado. Porque senão você vai ter mais de um professor utilizando lá a mesma turma, né? E aí, olha só, quando eu selecionei a turma, aí vai aparecer o nome dos alunos, todos os alunos que fizeram a avaliação diagnóstica que estão na base de dados, tá? Lembrando que base extra eu tenho como cadastrar aqui também, tá? Mas vai aparecer somente aqueles alunos que eu cadastrei lá no início do ano. E aí, olha só, eu vou duas abas para mim, estudantes e instrumentos. Aí lá nos estudantes, olha, vai aparecer o nome dos estudantes. E aí a gente tem como colocar se, né, se ele está presente, ausente, tem como fazer isso no aplicativo. Aí olha só, como eu disse, tem o nome dos estudantes. Aí quando você clica no nome do estudante, aí você vai ver o status de gravação e sincronização. Porque o que acontece é assim, ó, eu utilizei o aplicativo. Às vezes eu estou lá na escola e não tem internet. Posso fazer essa correção? Posso. Ele vai armazenando. Só que aí, olha, ele grava, mas ele precisa estar sincronizado na rede para mandar os dados, certo? Porque senão fica só armazenado ali no aplicativo. Então, o professor, às vezes, eu não tenho internet aqui, mas ele tem como fazer. Mas ele tem que sincronizar o aparelho de modo que, quando ele estiver em rede, elas vão migrar, porque senão não adianta muita coisa. Fica só no celular dele e não chega no CAED, e aí a gente não tem os resultados, tá? Aí, olha só, instrumentos. Aí, nos instrumentos, é possível pesquisar por caderno de teste e verificar se já tiver imagem dos cartões capturadas, né? Lembrando que a gente está fazendo língua portuguesa e matemática, né? Aí vai aparecer lá os instrumentos para mim, né? No caso, língua portuguesa ou matemática. Aí, olha só, eu vou lá na Ana Sofia. Eu quero fazer um lançamento da Ana Sofia. Aí lá tem o mais. Aí o que que eu faço? Eu clico no mais, no aplicativo. Cliquei no mais, aí olha só, vai abrir a janelinha lá, né? Aí, lá na avaliação, tem a avaliação, o caderno. No canto do caderno tem um QR Code. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou apontar o celular para aquele QR Code da prova. Porque, como eu disse para vocês, cada estudante
tem o nome deles na prova, né? Determinado, desses estudantes. E cada prova é um tipo. E aí eu preciso, então, fazer essa leitura do QR Code para quê? Para que ele leia aquele tipo de prova do estudante e faça a correção com base no tipo de provas, tá? Então, vou lá e faço a leitura do QR Code. Ah, mas meu celular não tem leitor de QR Code. Aí eu posso digitar o código, tá? Caso não tenha. Lá na avaliação, quando você olha assim no canto superior direito, você vai ter um QR Code e você tem um número, o tipo de prova, tá? Aquele tipo, aquele código, tá? Que eu vou usar se eu não tiver o leitor de QR Code no meu aparelho. Quando eu faço isso, ó, tá mostrando aqui, ó, onde vocês vão achar, né? Lá em cima. Então, tem um QR Code e tem um código da prova. E aí, quando eu coloquei o código, aparece, eu vou confirmar. Quando eu confirmar o código certinho, aí vai aparecer assim, o código do cadastro de Ana Sofia dos Santos Tavares, é esse, né? Aí você, sim, aí vai colocar lá, opção sim. Coloquei a opção sim. Aí o que que acontece? Ele me dá 3 segundos para eu posicionar o celular lá no campo do cartão respostas, tá? Onde os meninos fizeram a marcação. E aí eu já vou lá e já organizo bem, né? Já coloco lá bem enquadrado, tá? E aí, olha só, o celular, ele tem que estar na vertical, tá? Então, já posiciono na vertical o celular, de forma que ele consiga, né, fazer a varredura de toda a área, né, de marcação dos estudantes. E aí, numa superfície plana. Aí, olha só, quando eu faço isso, coloco lá, deu os 3 segundos, aí o importante é o seguinte, lá na prova, eu tenho lá o cartão, aí vocês estão vendo que na imagem aparece assim 4 quadradinhos, um em cada ponta, cinza. Eu tenho 4 quadradinhos, um em cada ponta. A minha imagem, o meu celular, ele tem que estar enquadrado nesses 4, tá? Nesses 4 cantos. Se ele tiver enquadrado, pegar os 4 cantos, significa que eu vou fazer uma boa leitura. Se ele não tiver enquadrado nos 4 cantos, alguma coisa vai fugir, tá? Então eu vou lá, enquadro nos 4 cantinhos. Aí enquadrei nos 4 cantos certinho, tá? Aí, olha só, aí eu vou ter a leitura. Aí vai aparecer assim, conferir imagem. Essa é a imagem que você capturou, né? Porque depois de 3 segundos, aí captura a imagem. Confira as marcações realizadas pelo estudante se estão legíveis, né? Aí você vai, né? Você pode finalizar, você pode editar a resposta ou refazer foto. Então, se a foto não ficou nítida, eu clico em refazer foto. Aí eu volto de novo. Se alguma resposta não apareceu, aí eu vou em editar resposta e eu vou editar a resposta que meu aparelho não conseguiu capturar. E se eu conseguir capturar tudo, eu vou em finalizar. Aqui na imagem, olha só, não sei se dá para vocês verem direitinho, na imagem da direita, eu tenho campos em verde e uns campos mais escuros, não é isso? O que eu não marquei fica verde, o que eu marquei fica escuro. Então, aí quando eu for conferir, é importante eu verificar se está tudo marcadinho, olha, os escuros. Aí está tudo escuro marcadinho, beleza. Aqui nessa avaliação, por exemplo, a gente percebe, não sei se dá para vocês verem aí direitinho, lá na minha imagem à direita, lá na penúltima, na primeira coluna, na penúltima fileira, ó, não tem nada marcado. É porque o menino deixou a avaliação, né, essa questão em branco. Aí ele vai perguntar lá na frente, essa questão aí, aí você vai confirmar ou não, porque tem que estar tudo marcadinho, tá? Da mesma forma que quando eu entro na plataforma e vou digitar as respostas, vocês se lembram que eu disse para vocês, se eu deixar uma questão em branco, ele não finaliza? Aqui também, se tiver uma em branco que não capturar, ele não finaliza. Aí eu vou precisar confirmar que aquilo estava em branco, tá? Então, olha só, após a leitura do cartão, o aplicador vai conferir a marcação, né? Aí eu confiro direitinho. Aí as alternativas vermelhas são o que o aplicativo identificou como marcação. Então, tudo que tiver em vermelho foi o que o estudante marcou. Por isso que o estudante tem que pintar a bolinha toda, entende? Se ele não pintar bem essa bolinha, for utilizar o aplicativo, ele pode não fazer essa leitura. Por isso tem que estar
marcadinho. As em verde é o que ele não identificou como marcação, tá? Aí, quando eu realizar a conferência, aí eu posso finalizar, editar ou refazer a foto. Aí, olha só, vamos supor que eu tenha que editar respostas, que não capturou tudo. Eu vou lá editar a resposta, né? Aí eu vou em ativar edição. Aí depois eu vou usar as cores da legenda para identificar as questões de dupla marcação ou em branco. Porque aí o que acontece? Aí eu posso pegar, né, e conferir se está coerente ou não. Então vocês estão vendo, ó, em branco. Lá na minha legenda aparece amarelo. Então, tudo que tiver amarelo é porque é uma questão em branco. Em rosa, dupla marcação. Aí eu posso selecionar, né, e verificar se está tudo ok. Tá? Se eu estou fazendo a marcação lá, manual, o menino deixou em branco, então eu seleciono lá o amarelo para aquela questão, porque aí está dizendo que ficou em branco. Se ele marcou duplamente, aí eu vou lá e clico na questão e seleciono rosa, tá? Em duplicado. Aí, vi tudo direitinho, tá tudo ok. Aí eu vou finalizar a avaliação, finalizei, já era, passo para frente. Ou eu posso cancelar, né? De repente o Gustavo estava lá, né? Depois da comemoração, né, Gustavo, da eleição, o Gustavo tá aplicando lá as avaliações, tá lá, conferindo. Aí, de repente, ele trocou tudo, embananou. Ih, eu não sei se eu marquei certo ou errado, se está. Aí eu posso cancelar e volto e faço de novo, tá? E eu posso resetar também, né? Quando eu reseto, aí eu zero a câmera e leio novamente, tá? Se ativo, né, identificar que houve dupla marcação, aí vai emitir essa mensagem aqui, ó. Ainda existem 3 questões duplicadas e 3 sem marcação. Deseja continuar? Aí, se você vê que confere, você diz sim, tá? Passa para frente. Aí, se não, aí você faz, né, a marcação manual. Se as marcações estiverem corretas, basta clicar em sim. Agora, se no cartão de resposta o aluno fez as marcações e o aplicativo não fez a leitura corretamente, aí eu clico em não e eu vou fazer a edição das marcações, né? Conforme o cartão dos estudantes. Mas eu digo para vocês, se o menino marcou direitinho as bolinhas, não tem erro, tá? Vai direto. O problema é ele não marcar direito, aí não faz a leitura. Aí, olha só, o aplicativo, então, né? Depois que confirmei as marcações, aí ele vai aparecer uma mensagem: você finalizou a leitura, né? Não pode alterar o registro. Aparece o número o tipo do caderno, o componente curricular e o nome da estudante. Aí você clica em OK, tá? E finaliza. No aplicativo, se eu vou utilizar base extra, aí o que que acontece? Lá na minha lista dos estudantes, lá no final, aparece assim, ó, mais base extra. Aí o que que eu faço? Eu clico em base extra. Lembrando que eu só consigo adicionar 5 estudantes da base extra. Eu não consigo mais de 5, tá? Então, eu consigo lá adicionar 5 estudantes na base extra. Aí eu clico lá na base extra. Aí, quando eu clico na base extra, aí vai aparecer lá, ó, esse campo para eu colocar o nome do estudante. Aí eu vou colocar o nome do estudante, a data de nascimento e o nome da mãe. Fiz isso, aí eu confirmo, tá? Aí eu vou incluindo esses estudantes ali. Aí vai aparecer embaixo a base extra, né? Aí, quando eu for capturar a imagem dos meninos, aí eu tenho que lembrar lá da base extra que eu coloquei, né, esses estudantes, que eles vão aparecer depois. Aí, lá no app, isso aqui é importante, olha só. Lá aparece algumas opções para mim. Então, uma opção é sincronização em segundo plano. Eu indico para vocês falarem para os professores deixar isso ativado, tá? Porque quando eu deixo ativado, o que que acontece? Eu não tenho conexão agora de internet, mas eu cheguei em casa, tem conexão, aí já envio os dados. Se eu deixo isso desativado, aí às vezes eu estou fazendo leitura e penso que foi, não foi, tá? Então deixa sincronização em segundo plano ativado no celular, tá? Então quando aparecer lá, ó, já ativa, tá? Porque aí uma outra coisa que pode acontecer é o seguinte: se eu não, aí eu tenho que ir lá em cada estudante, olha, aí vai aparecer essa nuvenzinha com a sete.
eu tenho que ativar para cada um. E se lá nas configurações do app eu já deixo ativado, isso vale para todos os estudantes, tá? Então, ideal que se faça isso. Outra coisa também, se eu colocar assim, ó, sincronizar apenas com o Wi-Fi, habilitar isso, significa que só quando eu tiver o Wi-Fi vai ser sincronizado, tá? Então, a maioria das escolas, né, os professores têm lá a internet, tem a senha, não tem? Tudo direitinho, então eu deixo habilitado, eu deixo os dois habilitados. Sabe por quê? Porque é uma garantia. Se na escola ou em casa eu tenho Wi-Fi, opa, já envia os dados. Ou se eu tenho lá um pacote de dados, ele envia os dados também. Aí a gente garante que os dados vão ser enviados para o CAED. Porque se eu não fizer esses procedimentos, eu vou lançar lá no aplicativo, vai estar ali maravilhoso, só que não vai chegar no CAED. Aí, quando chegar lá nos resultados da avaliação, Gustavo, mas cadê o 8º A aqui, que não está lançado? Aí, de repente, a gente vai ver, o professor não enviou os dados, não sincronizou. Aí, não chegou no CAED, então é como se aquela turma não tivesse feito, tá? Então, é importante que se faça isso, tá? Aqui eu coloco nos slides que eu vou disponibilizar para vocês, tá? O link do vídeo que fala do aplicativo, tá? Como funciona o aplicativo. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de explicar para o meu professor como funciona o aplicativo, então tem um videozinho lá, ele acessa, tá? 10 minutinhos e, né, vai entender como funcionar. Eu oriento vocês o seguinte: baixa esse aplicativo no celular de vocês e brinca com ele. Porque com você brincando, a gente mexendo, a gente vai aprendendo. Aí eu já vejo e já tiro as dúvidas dos professores. Gestores que estão aqui presentes, tarefinha de casa para vocês. A Daniessa está aí dirigindo, mas está atenta, né, Daniessa? Então, olha só. Primeiro, verifique o cadastro dos professores, tá? Para ver se todos os professores estão vinculados. Porque eu tenho um professor que já saiu da escola. Esses professores que saíram da escola, gente, inativa. Para que ele vai entrar na sua plataforma para ver o quê? Se ele nem é mais da sua escola. Inativa, que ele não está mais na escola. Professores novos que vão aplicar a prova, já faz o cadastro deles, tá? Faz o cadastro deles. Se vocês tiverem problema com o cadastro, o que está acontecendo? Hoje eu testei em uma escola aqui, uma, duas, a questão do acesso. Quando você vai acessar, às vezes dá um erro. Aí você vai outra vez. Aí lá na terceira vez você consegue, tá? Mas a gente consegue, é porque depende do fluxo, tá? Então não desistam, tá? Muda de navegador. Então eu aconselho, por exemplo, usar no computador o Edge. O Edge não dá erro. O Chrome costuma dar erro, tá? Então nem vai no Chrome, vai no Edge logo. Então, os professores precisam estar ativos na plataforma. Se eles não estiverem ativos, eles não vão conseguir lançar nada, nem vai conseguir entrar na plataforma, tá? Aí eu preciso fazer o cadastro dos professores novos e gestores novos precisam fazer o autocadastro. Entra no link, aí quando entrar no link, aí coloca INEP, INEP da escola. Colocou INEP, INEP, você entra lá. Entrou lá na plataforma, eu faço meu cadastro. Se eu não conseguir me cadastrar como gestor, é porque alguém está como gestor. Aí eu vou lá no gestor antigo, inativo ele. Aí pode acontecer o seguinte, de quando eu inativo o gestor novo, o coordenador ser promovido a gestor. Isso acontece, tá no sistema. Aí o coordenador, os coordenadores também não, eles viram gestores na plataforma. Aí eu entro nos coordenadores e mudo eles lá, tá? Coloco eles como coordenador, até eu me colocar como gestor. Pode acontecer isso, tá? Aí depois que eu fiz esse procedimento, aí eu saio do sistema e entro com o meu CPF, né? Eu gestor, entro com o CPF, aí eu consigo fazer as operações lá, tá? Caso contrário, vocês tenham dificuldade, a gente consegue lá pelo INEP da escola fazer os cadastros dos professores lá também, tá? Mas o ideal é você, gestor, trabalhar com a plataforma. Porque depois vocês vão ver os resultados dos meninos, vai acompanhar, né? Quem está lançando, quem não está lançando. Lembrando, né? Que dia 13 e 14 está todo mundo na posse, lindo, maravilhoso. Dia 15, né? Aí vem o choque de realidade. Para quem já é gestor há muito tempo, sabe disso, né? Quem está entrando agora, né? Vai ver o que realmente é gestor, assim, de um dia para o outro, né? Que aí já vem a lista de cobranças. E
você está acompanhando os seus professores no lançamento das avaliações? Aí a gente vai estar mandando, olha, tantos por cento, ó, Bandeirante tem 40% de lançamento, tá faltando 60%, Gustavo, vamos atrás, Gustavo. Daniel, só, ainda tem uma turma aqui, ó, que tá faltando lançamento. Por falar nisso, eu já vou aproveitar aqui o embalo e pedir um favor para vocês. Nas orientações dessa semana, eu coloquei lá, são duas coisas, dois movimentos que a gente precisa. No ensino fundamental, a gente precisa movimentar aquele Ser Goiás. Tá? Como eu vou movimentar o Ser Goiás? Vocês sabem que o 9º ano já recebeu material de maratona revisa, né? Eu tenho revisa, tenho maratona em língua portuguesa e matemática. E vocês estão usando estudo orientado também. Então, vou usar o Ser Goiás nas aulas dos componentes curriculares que não são avaliados, tá? Então, o Gustavo, por exemplo, ele pode pegar e utilizar, pedir para o professor da aula de inglês usar uma aula do Ser Goiás. Porque lá tem a aula de inglês de acordo com o corte temporal. Professor de geografia, ele pode usar uma aula dele usando o Ser Goiás. Professor de história, entende? Aí a gente garante que sua escola teve a participação. Aí eu até sugeri o seguinte, para a gente fazer assim, ó. Terça-feira, 6º ano. Quarta-feira, 7º ano. Quinta-feira, 8º ano. Sexta-feira, 9º ano. Porque a gente faz uma programação de forma que cada série fica num dia, não sobrecarrega, e a gente consegue os acessos. Observação, eu posso passar isso como atividade de casa para os meninos? Pode, tá? Vocês podem, às vezes, eu sou professor de geografia e quero, por exemplo, passar uma atividade de casa para um menino. Eu posso pegar uma atividade do Ser Goiás e passar para o estudante fazer em casa, tá? E aí a gente tem como as tutoras, eu vou passar um link para elas e elas vão conseguir, juntamente com vocês, ver quais estudantes que estão acessando a plataforma. Então, o professor passou a tarefinha de casa, aí vocês têm como saber quem fez. Isso vai ser bom, porque depois a gente puxa a orelha, ó, você não entrou, e aí, como faz, tá? Então eu peço que vocês, pelo menos uma atividade, gente, uma vez só, tá? Cada série, pelo menos uma vez por semana, entre nessa plataforma. A Joema está me lembrando aqui, né, minha supervisora do ensino médio, em relação ao Enem, que é o segundo aviso. Gente, só tem essa semana. E a gente precisa, né, mobilizar os meninos que fizerem isenção para fazer a inscrição. Só que não basta só fazer a inscrição. Vocês precisam entrar no SIG e indicar o número de inscrição do estudante, tá? Então, precisa indicar o número de inscrição no SIG. Porque não adianta, por exemplo, a Daniela falar, eu tenho 100% dos estudantes que fizeram inscrição do Enem, e lá no SIG só aparece um estudante. Então, para a secretaria, é como se somente um estudante fizesse inscrição. E aí eu coloquei também nas orientações como fazer isso. Quem faz isso? Secretário da escola, tá? Não é vocês coordenador pedagógico, não, tá? É o secretário da escola que vai lá no SIG e faz esse cadastro. Conselho que eu dou para vocês, tá? Que todo ano a gente passa por esse problema. Constrói uma planilha, coloca o nome do menino, o número de matrícula dele, o e-mail que ele cadastrou, a senha dele, entende? Fica tudo lá e deixa guardadinho. Sabe por quê? Porque quando chegar lá perto do Enem, o menino vai falar: eu não sei qual e-mail eu cadastrei, eu não me lembro da senha do meu e-mail, eu não sei o meu número de inscrição do Enem. É essa lenga-lenga o ano todo, né? Todo ano. Então a gente já se prepara, já faz essa listazinha e já deixa lá guardadinho, porque depois você tem como dar suporte, né, para o seu estudante, tá? Uma outra coisa, estou finalizando, tá? Em relação à Maratona Revisa. Da mesma forma que as escolas de ensino médio estão fazendo aqueles aulões do Maratona, escolas de ensino fundamental, façam também com os meninos, tá? É bacana. Já tem várias escolas fazendo aí aulão. Eu estou sabendo, inclusive, que o Gustavo vai dar aulão de matemática e já estou colocando a minha relação lá dos diretores que vão ministrar aulões. Então, assim, ó, o Gustavo ministra aula de matemática, viu, Daniela? Qualquer coisa, se você precisar, ó, faz um intercepi aí, ó, já puxa ele lá. Então, assim, vai ministrar aulão, faz aulão também com os meninos de 9º ano, tem o material do Maratona, sabe? Faz o aulão de fazer os exercícios com os meninos, né? Eu acho que eles se sentem valorizados assim, mudar, sabe? Um pouco a dinâmica dos estudantes, e ele já vai também entrando no ritmo do ensino médio, né? Aí as escolas de tempo integral que tem lá o pós-médio, né, que são
aí já está entrando no embalo aí dos aulões, tá? Aí aqui, olha só, para vocês, no final, eu vou disponibilizar esses slides para vocês, tá? O chat de suporte do CAED. Vocês sabem que esse chat, você precisa ter paciência, né? Porque tem momento que você fica um dia todo e não consegue resolver o problema. Aí tem o e-mail também do CAED. Então, eu aconselho, manda e-mail, entra no chat, tá? Aí depois aqui, olha só, tem lá o chat. Não sei se todo mundo, eu acho, já passou por isso, né? Preenche o formulário e aí espera um atendente falar com você. Mas a gente tenta resolver, tá? Vamos tentar resolver aí junto. Se a gente não conseguir, a gente pede socorro para o CAED. Não vai direto no CAED, porque às vezes tem coisa que eu consigo ajudar vocês e vai ser mais rápido que o CAED, tá? O CAED é só lá, esgotou tudo, aí a gente vai para o CAED, tá? Porque no e-mail, olha só, você precisa colocar estado, regional, município, perfil, nome, CPF, você precisa preencher isso tudo. Se você não preencher essas informações, ele não vai te devolver, não vai te dar resposta, tá? O CAED. E aí dá um trabalhinho, né? E aqui vai falando, né, sobre a questão aí do suporte do CAED, tá? Finalizei, tá, minha reunião, que aí eu desejo bom trabalho, né? Aos novos gestores aí, sejam bem-vindos a esse barco, aos antigos, né? Que Deus continue abençoando vocês nessa jornada, que a luta, né, é grande, mas a gente consegue sim resolver aí as coisas, né? É, A Joema pediu aqui, ela me lembrou mais uma coisa. Amanhã nós temos algumas escolas prioritárias, aí as escolas já sabem, tá? Onde nós não tem algumas escolas que estão participando de um curso de matemática e língua portuguesa, matemática e língua portuguesa. O que acontece? Amanhã, quem é do presencial, amanhã vai ser lá no Bandeirante, né? Gustavo já fez um banquetezão lá, ó, para receber o pessoal. Então, assim, os professores que estão no curso presencial de matemática e língua portuguesa, amanhã, no Bandeirante, às 13h30, tá? Por que 13h30? Para a gente terminar às 17h30 e o pessoal não pegar congestionamento na volta, tá? Então, assim, falem para os professores de vocês. Outra coisa, quem tem o Aprendendo a Lidar com Dinheiro, né? Tem algumas escolas que têm. Amanhã, turma 1, tem formação. Então, esse pessoal precisa participar. Tem escola que está trincando minha cara, que hoje eu tive reunião e nunca entrou no curso. Eu tenho as escolas prioritárias também, que tem um curso online de matemática, né? Matemática essencial. Tem gente que não está entrando nesse curso. Tem que entrar no curso, tá? Tem que fazer lá o curso. E esses cursos, os professores recebem certificação. É a certificação que eles vão utilizar lá para justificar a bolsa lá de formação. Então, eu junto o útil ao agradável. Eu não preciso fazer as 40 horas, eu já faço de uma coisa que a SEDUC está orientando que eu preciso fazer. Então, se eu sou professor de matemática, estou no curso, faço lá o curso, que eu vou usar esse certificado para comprovar as minhas horas. Tá ok, pessoal? Eu abri os microfones aí. Então, se alguém quiser